Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Angra em Revista deste sábado, dia 27 de março. Hoje é Dia Mundial do Teatro, connosco está não um ator, mas também, de certa forma, o ator principal da gestão municipal, o professor Alan Menezes. Sr. professor, muito boa tarde. Muito boa tarde, as minhas pretensões ao estrelato não são assim tantas, mas pronto, farei o que puder. Mas tem sido um bom ator, obviamente, no bom sentido da palavra, como é óbvio, não é? Professor, hoje Dia Mundial do Teatro, obviamente, dentro de todas as limitações, celebrações vão ser feitas, aliás, uma peça de Joel Neto a estrear, há também alguns contributos de homenagem ao próprio Alan de Oliveira, segundo vi na agenda cultural. Portanto, é dentro daquilo que é possível, sim, um regresso à normalidade e uma celebração. Bom, é uma normalidade um pouco anormal, ou seja, nós estamos muito longe de ter uma retoma da atividade cultural que estávamos habituados. Ou seja, estes eventos são eventos muito controlados, a maior parte das vezes à porta fechada ou quase fechada, sem um acesso público, sem restrições, e por isso nós estamos, fazemos aquilo que podemos, mas ainda estamos muito longe de poder retomar a normalidade. A Câmara tem mantido a sua atividade cultural, mas ela transferiu-se praticamente toda para a eletrónica e para a televisão e para os meios digitais, e temos tido muitas restrições em relação ao público. As coisas começam agora a ter algum sentido de aliviar, mas só quando a vacinação atingir os 60% ou 70% ou por aí é que vamos poder ter uma retoma mais razoável. Portanto, ainda estamos com muita restrição e por isso este Dia Mundial vai ser celebrado, de forma muito contida. E a mesma coisa tem acontecido com o lançamento de livros e com, com toda a atividade. A semana passada, com a celebração também do Dia Mundial da Poesia, foi uma transmissão também através da Vitec, exatamente, com o doutor violinista e o Luís Costa a recitar poesia, como é óbvio, lá no foyer. Tem sido, de facto, difícil gerir isso. Isso pode-nos fazer já antecipar, considerando também toda a polémica que temos estado a ouvir relativamente às vacinas que chegam e que não chegam, e de onde é que podem chegar, se da Europa, se dos Estados Unidos, toda esta celeuma que está levantada. Isto pode-nos fazer já antecipar que, de facto, São Joaninas, como tínhamos pensado, ou como pelo menos a Câmara tinha pensado numa fase mais inicial do ano, já pode não ser bem como... Bom, nós temos como firme propósito fazer as São Joaninas, nem que seja desta forma contida. Portanto, São Joaninas vamos ter pela certa. Agora podemos ter umas São Joaninas, com pouca participação do público, com muitos controlos e com aquelas regras todas que é preciso ter-se. Ou seja, podemos ter umas São Joaninas em que a maior parte dos eventos sejam transmissões televisivas e não propriamente eventos com o público presente. Temos a expectativa de ter alguns eventos com o público, com os bilhetes com gás marcados, com as regras todas que nesta altura já todos conhecemos. Portanto, é esse o caminho que vai, a não ser que haja aqui um volte-face na questão da vacinação, ainda é possível. Ou seja, ainda é possível haver aqui um volte-face e surgir aqui uma onda de vacinação mais rápida que nos resolva o problema. Vamos esperar. Vamos esperar, embora obviamente isto é uma esperança que, à medida que as semanas vão passando, vai ficando cada vez mais pálida. Pois, exatamente. Uma perguntinha talvez um pouco polémica, mas eu gosto sempre de uma coisinha polémica que o professor Alan Menezes. É a polémica que nos está a fazer. É muito bom receptor a uma boa celeumazinha. Há um ano atrás, há pouco mais de um ano atrás, quando surgiu o primeiro caso de Covid na região, foi na Terceira, como sabemos, e na altura foi determinado que toda a frota da SATA devia ser concentrada em São Miguel por uma questão de proteção e de evitar a propagação do vírus e tal. Considerando que neste momento é de facto São Miguel que tem o busilis da questão, não faria sentido também haver aqui uma preocupação para não, através da própria SATA, não tem acontecido aparentemente, mas esta semana surgiu um caso de um viajante na nossa ilha, não é? Bom, essa é uma polémica interessante e não é só entre a Terceira e São Miguel. Sim, como é óbvio. Entre Rabo de Peixe e Ponta Delgada. Também. Basta ver a diferença de reação face a um fenómeno que, tem algumas diferenças, mas também tem muitas semelhanças, e a verdade é que uns levaram não sei quanto tempo de confinamento, os outros nem tanto. Portanto, obviamente que isto tem explicação, as coisas... Sim, para além de que aquele espetáculo do Pedro Brunhosa foi... Nem tudo é igual, e portanto as coisas não são iguais e não podemos tratar de forma igual o que é diferente. E portanto há aqui questões que explicam, e não vale a pena estarmos agora também a dizer mal das coisas. Mas de facto há uma aprendizagem também que aconteceu ao longo deste ano, e quando nós olhamos para trás, a nossa reação perante o primeiro caso
não tem nada a ver com a reação que aconteceu perante o milésimo caso. Porquê? Porque, entretanto, aprendemos todos como é que o vírus se propaga, todos nós já percebemos como é que isto funciona e, portanto, aquele susto inicial e daquela reação muito forte inicial para aquela reação que nós agora temos, vai uma diferença imensa. E, portanto, aquilo que aconteceu no início da pandemia não se compara com o que acontece agora. Isto leva-nos diretamente à questão dos aviões. No princípio, realmente o medo foi muito e a reação foi essa. Hoje já olhamos para isto de outra maneira e vemos de outra maneira. E claro que os aviões têm a sua manutenção, têm as tripulações vivem lá e, portanto, era muito difícil ter uma outra base alternativa, portanto as coisas têm este realismo que têm, portanto nós não podemos fazer estes paralelismos tão diretos. Nem é sequer, ao longo deste ano inteiro, não houve propriamente uma ligação causa e efeito direta. Aprendeu-se muito com a evolução da pandemia, não apenas a evolução local, mas também aquilo que nós vamos observando a nível internacional, e nós hoje sabemos sobre este vírus imenso, quando há um ano atrás praticamente não sabíamos nada. Andávamos aí aos papéis, sabíamos que era um morcego supostamente chinês. Exatamente, uma coisa que tinha surgido assim de repente e, portanto, o medo era muito e as coisas mudaram e, portanto, temos que olhar para isso neste contexto da mudança e neste contexto de uma reação que não pode ser a mesma e também, digamos, do pragmatismo com que é preciso gerir estas coisas. Nós não podemos aumentar mais problemas à SATA em relação àqueles que já não são poucos, e a SATA já nos está a levar neste ano na proposta de orçamento, uma fatia de orçamento que é significativa para fazer face. Não, gigantesca, diria mesmo uma verdadeira enormidade. Quando nós olhamos para mais de 160 milhões para uma empresa numa terra destas, basta fazer as contas. Nós somos, enfim, 240 e tantos mil habitantes, pagantes de impostos, não devemos chegar aos 160 mil, quer dizer que cada pagante de impostos está a pôr mais de 1.000 euros naquela empresa, e portanto isto é uma conta que está a entrar pelas nossas casas dentro e que tem um peso estacional. Portanto é preciso olhar para isto com muita cautela e realmente perceber que não é assim e que nós temos que agir em relação à empresa. Este não é o tempo para experimentalismos, nem para decisões, nem para mais aventuras. Prometo-lhe que sobre aviões é a última pergunta que lhe faço, mas sobre polémica não. Deixo já claro. Vamos à polémica. Um outro assunto que gostava de ver consigo rapidamente é a questão da operação exatamente de verão da Azores Airlines, que tem vindo a ser anunciada e onde se percebe que há um conjunto de ligações que estão a ser anunciadas para Ponta Delgada e que a terceira, face àquilo que esteve perspectivado para o ano passado, está praticamente a zero. Mantém-se felizmente Canadá. Nós tivemos aqui um recuo imenso. Eu diria que uma situação semelhante àquela que nós estamos a viver agora, provavelmente só uma década atrás já que a tivemos. Portanto, há aqui um enorme recuo e aí sim há aqui um tratamento muito diferente. Se nos dissessem assim, a SATA não tem condições para iniciar rotas para mais lado nenhum, percebíamos. Agora não pode ter condições para iniciar rotas para determinados sítios. Para mercados que estão altamente, enfim, contaminados, França, Inglaterra. E perante uma situação, e há particularmente uma situação que a mim me deixa verdadeiramente preocupado e até um pouco zangado. Estava prevista uma ligação da França que passava aqui e afinal essa ligação vai aparecer em Ponta Delgada. Isso é que não está certo, nem é justo, nem é razoável, porque uma coisa são, enfim, a contenção que é preciso face à real situação da empresa, a outra é uma estratégia, mais uma vez, de concentrar a atividade em Ponta Delgada. É preciso não esquecer que esta dívida imensa e este problema imenso da SATA, que vai custar... Resulta de muito daquilo que foi feito exatamente vai custar $1 milhar a cada contribuinte ou mais. Foi feita essencialmente fora da terceira. A SATA não foi aqui que a SATA se esvaiu financeiramente. Na terceira houve sempre uma grande contenção e sempre uma luta por tudo o que se fez. Aliás, foi sempre até arrancado a operação Terceira Porto andou para diante e para trás, exatamente. Ou seja, esse é um problema que não é nosso, mas que nós vamos pagar. E, portanto, há aqui, de facto, até agora que não pode ser uma oposição muito acérrima na forma como, aparentemente, ou alegadamente, o Governo Regional, enquanto acionista, interferia na gestão da empresa. Agora parece-lhe que há demasiada falta de ação do acionista? Eu não sei, eu não estou sentado lá no meio do Governo, não sei o que é que o Governo diz à SATA e quais são as comunicações que existem. Agora, uma coisa é certa, quando se está a pôr tanto dinheiro público, 160
e não sei quantos milhões, creio que 165 milhões de euros, quem põe este dinheiro tem uma obrigação de zelar pela aplicação de dinheiro. Não é entregar o dinheiro e dizer, eu agora não interfiro. Isso não é... Sim, e não é só dos contribuintes micalenses, já percebemos. Isso não é uma questão que possa ser tratada assim, por mais liberal que o governo queira ser, neste caso tem que ser interventivo. É-se liberal e pode ser liberal quando não se mete lá dinheiro público. Agora, quando se mete dinheiro público, a obrigação é um controle super estrito da aplicação desse dinheiro. E é bom que aqueles que durante anos andaram a dizer que salvavam a terceira, que eram a voz da terceira, que agora são a voz da terceira, que é o Rádio Clube da Angra, não é essa voz. Sim, é outra, as outras vozes da terceira. As outras vozes, é bom que as outras vozes agora continuem a falar, particularmente numa situação como esta. E, portanto, há aqui realmente um amplo espaço para intervenção, porque nós não podemos estar todos a pagar e só uns a beneficiar. Pois, como é óbvio. Uma última polémica, então, teve que ver esta semana com um pedido que a Câmara Municipal de Angra terá feito aos senhores deputados, no sentido de, ou à região, que tem que ser aprovada em plenário, que foi a classificação da tourada da Feijão de Fischer como... Nem é isso. Essa é uma polémica... Como tourada tradicional. Esta é uma polémica extraordinária. Suscitou aqui algo, enfim, um voto de protesto das pessoas animais em natureza. Mostra uma extraordinária ignorância de quem apresenta este voto de protesto, que nem sabe quais são as suas funções, nem quais são as funções dos outros órgãos. A Câmara de Angra não pediu nada à Assembleia Legislativa Regional, nem que lhe comunicou... Decorre da própria lei, não é? A lei, ou seja, é a competência da nossa Assembleia Municipal aprovar essas declarações como tradicional. E, aliás, aprova de acordo com um decreto que diz que quando existem 15 anos interruptos, enfim, um conjunto de condições essas que estão verificadas. Verificadas as condições, ninguém pode dizer que não. É assim mesmo, é a constatação de um facto. Alguém pegar numa coisa que é uma competência estrita e absoluta da Assembleia Municipal de Angra e fazer uma coisa dessas mostra uma profunda ignorância disto tudo e mostra uma intolerância perigosa, e é preciso começar a olhar para as coisas como elas são. É que estas ideias de que nós temos ideias muito avançadas e somos aqueles que vamos transformar a civilização, às vezes são ideias muito atrasadas e são coisas que nós já vimos no passado, que é uns a tentarem impor a vontade aos outros. Isso não é tolerável. E depois há aqui uma falta de conhecimento das funções de cada um. A verdade é que é alguém que não é de cá, que não tem nada a ver com isto, portanto, alguém que entrou, alguém que entrou de paraquedas no nosso sistema político. É verdade que foi eleito, mas obviamente que foi eleito por uma pequena minoria, é preciso que isto não seja esquecido. E as coisas têm que ser ditas desta maneira. Isto foi uma atitude profundamente errada e uma atitude que os terceirenses devem ter em conta. E é preciso olhar para isto com olhos de ver, porque não se deve tolerar isto. Está demasiado, para usar uma linguagem taurina, demasiado mansa, Presidente, relativamente a essas coisas eu creio que não, mais fervorosas. Eu creio que quando o momento chega, a nossa gente está no lugar onde sempre esteve e como deve estar. A verdade é que isto é um fait divers, porque o efeito é nenhum. Sim, como é óbvio, mas de qualquer das formas... Isto é apenas uma coisa que não tem feito. É um lobby que está instalado... A única coisa que serve é para demonstrar, enfim, a fraqueza de argumentos e a fraqueza de posições. É apenas isso. E a nota é apenas essa, porque da parte da Câmara nós, concretamente, não desinteressámos rigorosamente nada por isso, porque isso, enfim... Sim, fiquem descansados que a tourada da Feijão de Fischer já está declarada e como diz o nosso povo, cada macaco no seu galho, e portanto este é do nosso galho e portanto o nosso galho está resolvido. E se calhar até seria engraçado convidar o Sr. Deputado Pedro Neves a ir à tourada da Feijão de Fischer, por toda a particularidade que ela também em si própria. Bom, mas o Sr. Deputado não espera de um convite meu. Também fica claramente resolvido o assunto. Muito bem, mantendo-nos ainda no espectro da Assembleia, onde já estão, aliás, as propostas de plano e orçamento e das orientações de médio prazo da região. A semana passada perguntei isso ao colega da Praia da Vitória, não ficaria da minha parte bem não perguntar ao Presidente da Câmara Municipal de Angra de uma primeira eventual análise que já possa ter feito a esses documentos, que são estruturais e até aqui já falados relativamente à questão da SATA, se há algo a apontar, alguma falha, algum desalento no que concretiza relativamente à Angra do Heroísmo. Não há assim nada de particularmente diferente. Aliás, eu até estranhei os documentos por uma outra razão, pela não mudança, ou seja, eu esperaria que a mudança do ciclo político que aconteceu, enfim, esta ruptura com a governação do Partido Socialista se traduzisse numa arquitetura de documentos e num conjunto de objetivos bem diferentes.
em alguns casos, até aprofundou ainda mais aquilo que era a ação dos governos do Partido Socialista. Eu não noto grandes diferenças e não me parece que haja nada de novo neste plano de orçamento. As coisas mantêm-se mais ou menos como foram e, portanto, não vejo nada de novo, nem vejo nada que nos vá salvar. Antes, pelo contrário, eu vejo aqui um aumento da despesa, por exemplo, com a SATA, que me deixa preocupante. Que é preocupante, queria dizer, e que obviamente nos deve preocupar a todos. Eu percebo que não se quer deixar cair a empresa, mas também é verdade que há limites para aquilo que nós podemos gastar. E é preciso olhar para aquilo que nós podemos gastar. Depois, no que diz respeito àqueles investimentos estruturantes na ilha, pois eles não estavam no orçamento anterior, também tenho que o confessar, e é bom que as coisas sejam ditas desta maneira, para não pensarem que se tem uma opinião quando é um partido a governar e outra quando não é. Portanto, a opinião que eu tinha o ano passado é a opinião que mantenho este ano, porque as coisas não mudaram assim de forma tão... Em algum caso, por exemplo, Tibério Diniz lamentava o facto de ter desaparecido referências ao estudo do cais de cruzeiros para a terceira. No caso, na praia, como há um entendimento político... Mas também a verdade é que nós já andávamos a estudar há demasiado tempo e, portanto, a verdade é que as coisas também no passado já não estavam a acontecer como deviam. E, portanto, se nós queremos ser sérios nesta análise, temos que a fazer no contexto daquilo que nós tínhamos e daquilo que agora, nos está a ser proposto. E aquilo que eu noto é que não há, assim, grandes mudanças. Uma boa parte daquilo que são investimentos estruturantes na Ilha Terceira continuam adiados e, portanto, nós continuamos um pouco na mesma situação que estávamos antes. Uma decisão que já foi tomada, à semelhança, aliás, do que aconteceu também o ano passado e com o anterior governo, é que a operação marítima de transporte de passageiros e viaturas interilhas no verão não acontecerá outra vez neste ano. Mas o ano passado, apesar de tudo, manteve-se e criaram-se aqui, nomeadamente, a linha branca, que foi um verdadeiro sucesso. Eu espero que este entre ano... Graciosa e Terceira. Tem algum feedback, algum conhecimento sobre isso, Presidente? Até este momento a informação que eu tenho é que felizmente se continua a equacionar o seu funcionamento, porque ela foi verdadeiramente um sucesso. E essa medida de não fazer a operação normal de verão é uma boa medida. Eu estou perfeitamente de acordo com este governo. Sim, nos termos em que era feita, promove o ajuntamento. E não é só promover o ajuntamento, tem uma despesa demasiado grande para o número de passageiros que nós transportamos entre ilhas. E, portanto, na verdade, esta é uma boa medida e este governo acertadamente... E muito viagem o terceirense naqueles barcos. Exatamente. A taxa de ocupação era menor ainda. Exatamente, se não fosse os terceirenses, o que é que seria deste mundo? Agora, a questão aqui é que é importante manter a outra operação dos navios mais pequenos, porque esses sim, no ano passado tiveram um imenso sucesso e permitiram, por exemplo, que o ano para ilhas, como por exemplo o caso da Graciosa, a Graciosa é aqui nossa vizinha da porta e é fundamental que o desenvolvimento da Graciosa também seja considerado, que a Graciosa finalmente tivesse uma relação com a terceira mais próxima e com o Grupo Central em geral. E de facto teve, e a verdade é que os números comprovam. A Ilha Graciosa teve um verão excelente e é bom que este ano volte a ter, até porque esta impossibilidade ou menos apetência para viagens para o exterior também cá dentro se deve traduzir num melhor aproveitamento deste potencial interno do turismo interno. Portanto, eu espero que este ano seja, como no ano passado, um sucesso estas ligações aqui no Grupo Central. Muito bem, Presidente, estamos, a caminhar já para o fim da nossa conversa. Por estes dias, com mais acuidade, reparei, já conheci o Terinov, aliás, já falámos aqui, é um investimento público de extraordinária qualidade e que está bastante preenchido de jovens talentos empresários e de gente muito criativa e muito inovadora, mas estes dias a passar por lá com outros olhos, reparei que atrás daquele espaço ficaram um conjunto de casas, nomeadamente as antigas casas residências universitárias, e que estão as casas que foram dos médicos, depois foram dos professores. Exatamente, e que estão abandonadas. Não sei se a Câmara tem algo a ver com aquele espaço. Não, que não a Câmara gostaria de ter. Nós já dá-lhe um certo mau aspecto. Nós no governo anterior ainda fizemos o pedido daquelas casas serem transferidas para a gestão municipal, porque são belíssimas casas. Aliás, eu tive dos meus colegas, eu nunca vivi ali, mas dos meus colegas professores da universidade, muitos deles lá viveram. Uma nossa amiga, Graça Silveira, diz que foram dos anos mais felizes da sua vida. Aquilo são excelentes casas que ali estão, bem construídas e que estão num estado de degradação que mete dó. E a verdade é que nós, quer nos instrumentos de planeamento, pusemos aquela zona como uma zona de recuperação urbana para permitir o acesso aos fundos do IRU para fazer a recuperação, e fizemos o pedido ao Governo no sentido de ser transferido para a gestão municipal. Na altura, o anterior Governo disse-nos que não, que
que tinha um plano para investir ali e que ia fazer o investimento. Depois, obviamente, que aconteceu o que aconteceu e houve as mudanças que aconteceram e agora nós estamos à espera de perceber qual é que vai ser a orientação do novo governo, até porque não é apenas aquilo. É também o próprio bairro da Terra Chã, a parte que não, o bairro da Terra Chã tem uma parte municipal, que é a que está mais bem pintada, vou já dizer. É importante fazer essa ressalva. Exatamente, eu tenho que puxar aqui a coisa. Passar por lá, pararmos nisso. Parar que aquilo e a verdade é que havia uma outra zona. E foi já toda asfaltada, aliás, já tínhamos falado sim, disso. Nós estávamos à espera da demolição das casas que eram. Sim, como é óbvio, não, que tinham que ser retiradas para asfaltar, já asfaltamos, mas a verdade é que falta muita coisa. Ainda há muita casa que está emparedada, há muita casa em muito mau estado e aquele bairro continua a precisar urgentemente de investimento. É um processo que tem que continuar. Mas aquele era um processo que, mais uma vez, não sendo da responsabilidade da Câmara, era um processo entregue à SPRI, que foi extinta, passou para a Direção Regional de Habitação, ou Obras Públicas, mas possivelmente Habitação. Aquele era um processo que não estava concluído, ou seja, foi feita uma primeira fase, que são todas aquelas casas novas por detrás, digamos assim, do campo de jogos municipal, mas depois há ali aquela parte que ainda sobra, a mais antiga, onde supostamente nasceria uma segunda fase da urbanização. Uma segunda e uma terceira fase, incluindo um aspecto importante, a criação de uma zona social alargada em que caberia também um pavilhão desportivo que muito jeito daria esta zona. Sim, e que durante alguns anos até deu aí alguma discussão exatamente, interna. E era uma questão para nós importante e interessante porque aquele quarteirão que está por detrás dos edifícios de apartamentos que são municipais é para demolir e nessa zona surgiria essa nova estrutura. Portanto, nós tínhamos aqui um conjunto de expectativas que não por culpa deste governo, mais uma vez, eu não quero que pensem que agora que eu estou aqui a tirar pedras ao novo governo, não. Sim, é um problema que se arrasta é um problema que se arrasta há anos e que não teve, de facto, o desenvolvimento que nós gostaríamos que tivesse. E não há nenhuma expectativa, nenhuma... Eu ainda não conheço quais são os planos do novo governo para essa zona, portanto ainda é cedo também, o governo não tem os seus instrumentos de planeamento aprovados e não aprovou o seu orçamento, nem o seu plano a médio prazo, portanto essa é uma daquelas questões que terá que ser discutida com o novo governo a devido tempo. Mas há casos ali dramáticos do ponto de vista de pouca condição de habitabilidade? A questão já nem é tanto essa, porque as pessoas foram arranjando as suas casas e as coisas, é mais aquela mistura que ali está entre casas habitadas e casas emparedadas e aquela falta de ordenamento e de qualidade no espaço que obviamente depois se traduz também, enfim, na qualidade de vida de quem ali vive e há muita gente a viver ali. Portanto, era importante nós continuarmos este processo porque toda aquela zona, a zona do antigo bairro, mais essa zona por trás do Terem Nova, que são 6 casas, que eram as casas dos professores. Essas casas, este conjunto de casas... Estas casas, aliás, desculpe, depois de divergir, a culpa foi minha. Dava o professor a dizer que tinha solicitado que passassem para o domínio municipal, mas não aconteceu isto. Não aconteceu porque o anterior governo informou a Câmara que essas casas estavam incluídas neste processo mais vasto de recuperação daquela zona e, portanto, que não fazia sentido passar para a responsabilidade municipal e assim ficou. Mas a verdade é que a Câmara, pensando que seria importante fazer isso, declarou aquela zona como uma zona de reabilitação urbana. Todo o bairro da Terra Chã, incluindo essas casas. E incluindo o Terem Nova, que entretanto já foi recuperado. Portanto, estamos a falar num tempo mais antigo. Porquê? Porque isso permite, do ponto de vista do acesso a fundos nacionais, uma outra possibilidade de o fazermos através do IRU, que é um instituto nacional que faz a reabilitação urbana. E, portanto, criaram-se essas condições e as condições estão criadas. Agora, é preciso dar execução a este processo, porque, de facto, a situação naquele bairro não é aquela que nós gostaríamos que fosse, nem é aquela que os seus habitantes gostariam que fosse. É um processo antigo, que já teve demasiados avanços e demasiados recuos para aquilo que é o bem público. E, portanto, nesta altura é preciso uma ação decisiva nesta matéria e percebermos para onde é que vamos e cada uma das entidades envolvidas entrar com os respectivos investimentos no sentido de melhorarmos a qualidade de vida daquelas pessoas e aproveitarmos bem aquele espaço. Se nós tivéssemos aquelas 6 casas recuperadas, podíamos pô-las no mercado à venda em preços razoáveis e eram 6 jovens casais que encontrariam ali casa e, portanto, resolveríamos quem sabe até o problema os próprios empreendedores que ali estão instalados. Exatamente, são casas fortemente apetecíveis e que se fossem colocadas no mercado
tinham com certeza valor e resolvia-se aquele espaço. Pelo que sei, a Câmara Municipal, que tem a sua própria startup, portanto a sua própria incubadora também, aliás, terá sido a primeira, Fomos a primeira a surgir na ilha, na ilha, na região. Tem parceria com o Terinov, portanto há aqui um conjunto de sinergias que estão a ser trabalhadas de incentivo e de estímulo aos jovens empreendedores. Na verdade funcionamos com espaços complementares, porque uma parte das empresas que iniciaram a sua atividade ali na Rua do Marquês depois vão-se transferindo para a Terra-Chã à medida que vão ganhando dimensão e vão ganhando capacidade de crescer. Portanto, nós vamos manter, enquanto for necessário, aquele espaço de incubação ali na Rua do Marquês, exatamente voltado para o arranque inicial, mas sempre tentando coordenar a nossa atividade, quer com o Terinov, quer com o Praia Links e com todas as outras iniciativas de incubação ou de gestão tecnológica que estão quer no Concelho de Angra, quer no Concelho da Praia. O território da nossa ilha é demasiado pequeno para que nós possamos encarar cada uma dessas estruturas de forma isolada. Portanto, isto tem que funcionar tudo aqui em conjunto e é assim que tem que funcionar. E eu diria que o arranque do Terinov foi um enorme sucesso. E em termos de procura pela startup de Angra, superou as expectativas? Superou em muitas expectativas. Aliás, já tivemos que ter aqui algumas situações em que não podemos aceitar todas as propostas porque o espaço tem vindo a estar ocupado. Tem o seu espaço. E a verdade é que muito do espaço tem vindo a ser libertado exatamente e a permitir a entrada de novas iniciativas pela transferência para o Terinov, porque era esse o objetivo. Há alguma mais-valia direta destes novos projetos que têm surgido que a Câmara Municipal tenha aproveitado, entretanto, ou que sejam projetos que possam ser implementados a bem dos municípios? A maior mais-valia é exatamente a fixação de gente jovem aqui, gente jovem qualificada. Um dos grandes problemas que nós neste momento enfrentamos, e é um problema que ainda vai ficar mais patente agora nos próximos meses, com o resultado do censo que está neste momento em arranque, é o facto de nós termos perdido e estarmos a perder população e estarmos a perder entre os mais jovens e particularmente entre os mais qualificados. Ou seja, estamos quase ao nível de uma ilha mais pequena. A malta vai estudar e dificilmente regressa. E a questão aqui é que nós, e é uma boa questão, ou seja, isto não é um problema, é uma enorme vantagem, é que nós temos cada vez mais gente, cada vez mais jovens a ingressar no ensino superior, cada vez mais jovens a ter sucesso na sua formação académica e na sua formação profissional. E à medida que estes jovens obtêm formações mais avançadas, eles ganham também capacidade de competir no mercado global. E obviamente que vão procurar a solução para a sua vida onde ela existir. E é bom que ela exista na terceira, porque senão estes jovens, que são os mais qualificados, os que são capazes de gerar mais riqueza e de fazer crescer a nossa economia, são aqueles que vão sair e vão para outros territórios. Por isso é vital que nós continuemos com este investimento, razão pela qual a questão do Tech Island na Praia da Vitória é uma questão essencial, não apenas para a Praia da Vitória, mas para a ilha toda. Nós estamos a falar aqui de investimentos que não conhecem a fronteira concelhia e, portanto, eu vejo com o mesmo empenho e com o mesmo interesse os investimentos que são feitos nesta matéria na Praia da Vitória, como vejo no Concelho de Angra. Sim, estamos a falar de 15, 20 minutos de distância. Isto é absolutamente imaterial se eles estão aqui, ou se estão lá, ou se estão onde quer que estejam. O que é preciso é que estejam na Ilha Terceira e o que é preciso é que a Ilha Terceira seja capaz de fixar os seus filhos e que seja capaz de fixar outros, porque nós estamos num mercado global em que, da mesma maneira que outros atraem os nossos, nós temos que atrair os outros. E a verdade é que nós não podemos pensar que todos os nossos jovens vão ficar aqui, porque eles hoje são muito mais móveis e querem ir para outros lugares e, portanto, sim, ainda bem que assim é. O que é preciso é que neste balanço o número dos que entram e o número dos que saem se equilibre. E, portanto, que nós vamos buscar também jovens qualificados a outros territórios e que venham para cá constituir as suas famílias e fazer crescer a nossa economia. E para isso é fundamental esta questão. E voltando à questão do plano e orçamento, esses é que são os investimentos que nós queremos ver no plano e orçamento e não propriamente pagar dívidas da SATA. Muito bem. Rapidamente, Presidente, sobre a questão da reabilitação urbana, demos aqui um saltinho à questão mais tecnológica e de empreendedorismo. Sobre a questão da reabilitação urbana, às casas da Terra-Chã, falamos no que falamos, mas em Angra, no centro da cidade, tem surgido, de facto, a conclusão de alguns processos de iniciativa privada, nomeadamente o hotel ali do João Luís Gonçalves. Está um edifício extremamente bonito. O próprio Aliança, na Praça Velha, também está já numa fase... finalmente. Exatamente. Portanto... E uma notícia importante e que se calhar passou despercebida aqui aos nossos ouvintes, é que na passada sexta-feira houve a assinatura do contrato
da empreitada de reconstrução da Igreja dos Concessionistas, para os mais velhos, Muito do bem. Hospital Velho, Do Hospital Velho, o velho, por trás e da não o Santa velho. Casa da Misericórdia. Exatamente, Finalmente, aquela não? igreja que fica ali ao lado tem trabalhado ao longo dos anos. um processo que para mim era dos objetivos mais importantes do meu mandato autárquico, era chegar aí, porque de facto nós temos duas. E depois verá o Livramento, não é? O Livramento também já está em andamento, também, Pois. ou seja, excelentes notícias, portanto duas dos grandes objetivos do município, que era arrancar com estas duas obras, finalmente conseguiu-se. Depois de vicissitudes E várias, com isso avanços e recursos. taparam-se, digamos assim, todos os buracos que sobravam de 80, não é? Não todos, ainda temos aí uns buracos mais pequenos, ainda há aí uns prédios mais pequenos, enfim, nota-se menos, mas nós ainda temos aí alguns prédios em ruínas na cidade, mas já são muito poucos. Sim, mas aqueles Os mais grandes, volumosos, os mais digamos assim, marcantes, sim. não fica totalmente resolvido, porque ainda há claustros a reconstruir. Estamos a falar nas duas igrejas, mas os dois conventos tinham claustro, quer o Livramento, quer as concessionistas, obras que também é preciso fazer. Portanto, a luta continua e, portanto, nós não chegamos ao fim E do esses edifícios vão ser transformados, vão ser recuperados com que fins concretamente? Bom, as duas igrejas, obviamente, são igrejas e têm o valor histórico que têm, provavelmente não terão culto, porque, infelizmente, igrejas neste momento não faltam os fiéis. Agora ficam espaços recuperados com o valor patrimonial que têm, serão espaços que ficarão prontos para o culto religioso, quando assim se queira, mas essencialmente para a visitação e para a valorização patrimonial. Angra tem vindo a fazer um grande esforço no sentido de valorizar o seu património, quer neste caso as reconstruções, quer no arranjo de pavimentos, onde estamos a fazer um enorme investimento aqui também no Monte Brasil, na recuperação das muralhas, no arranjo de caminhos, falamos disso e portanto são investimentos enormes que estão a ser feitos no património de Angra e é importante fazê-lo. Estamos a fazer aqui no fim da avenida, ali o Jardim de José Agostinho, que já começa a ganhar uns ares. Já tem um ar de jardim, Exatamente. portanto as pessoas já podem olhar para lá e já percebem a lógica da coisa. Temos portanto, mais uma estátua ali no Prior do Crato que vai ser intervencionada. Estamos em uma coisa que as pessoas não estão a ver, mas os mesmos técnicos que fizeram a recuperação, uma extraordinária recuperação do Álvaro Martins Homem, que coitado estava num estado lamentável. Sim, estava mais escuro do que aquilo que efetivamente parecia. Estava curcomido, já tinha perdido uns tantos bocados da estátua, e que fizeram a recuperação, estão também agora no Cemitério Livramento a fazer a recuperação de alguns dos túmulos históricos, dos mausoléus históricos que lá estão, exatamente porque alguns deles ficaram danificados pelo sismo e nunca mais foram arranjados. A maior parte deles são de figuras públicas. Agora o grande objetivo é recuperar, porque faz 200 anos, agora no dia 2 de Abril, da primeira revolta, do primeiro levantamento liberal que aconteceu em Angra, que acabou numa tragédia em que o então governador, o capitão-general, foi morto durante o levantamento, e o túmulo deste senhor, do general Araújo, que foi, enfim, foi a primeira vítima das nossas lutas liberais, estava num estado lamentável, semi-destruído pelo sismo. E porque também o sismo no cemitério fez cair elementos decorativos e nunca foi reposto. 40 anos depois, agora estamos a repor. E portanto estamos a recuperar também estes espaços públicos para dar outra dignidade e enfim, salvaguardarmos estes elementos da nossa história. Porque esta questão do património exige investimento. O património, é importante dizê-lo aqui, não é pôr naftalina nas coisas, é que ruína tão bonita e deixa ficar em ruínas, é reconstruir e valorizar, porque é aquilo que nós estamos a investir hoje. E depois saber potenciar isso, não é? Isto acaba de ser o património daqui a uns séculos, da mesma maneira que os nossos antepassados investiram, nós também, esta geração, tem a obrigação de investir e não temos, enfim, não... Conservar património não é ficar tudo igual, é claro, sim. Valorizar a história. A história vale por si, como é óbvio, um povo sem passado não tem futuro, diz-se com muita frequência e com muita razão, mas também não podemos ficar presos a ela tem que nos acompanhar e tem que nos ter à partida. E um povo que tem um passado em ruínas também não tem futuro. Completamente, não é? E portanto há que pôr o património em dia. Temos um grande passado. Sr. Professor, muito obrigado mais uma vez por esse bocadinho. Falar consigo, de facto, a gente distrai-se, entusiasma-se, mas vamos ter que guardar um bocadinho para daqui a 15 dias, pode ser? Um grande abraço, obrigado. Foi o Angra em Revista deste sábado. A todos, continuação de bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.